Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, iniciando uma disciplina, né? Na verdade, iniciando o semestre. Para alguns, reta final, né? Para outros, ainda mais um semestre. Mas a gente está perto do fim. Vocês têm noção disso? Vocês estão preparados para isso? Então, junto com esse final, né, pessoal, chega também o nosso trabalho de conclusão de curso. Vocês já cumpriram uma etapa desse trabalho, né? Então, lá no quinto termo, vocês escreveram o projeto, apresentaram o projeto, aprovaram o projeto, e nesse semestre a gente vai acompanhar o desenvolvimento e execução deles. Eu sei que alguns já terminaram, outros estão em andamento, mas a gente vai fazer um acompanhamento mais de perto para que quando chegar a data da apresentação desse trabalho, vocês possam estar seguros, estar prontos e brilhar na apresentação, né? Porque realmente é a conclusão de um trabalho e de tudo que foi feito ao longo desses anos de curso, né? Porque no trabalho de conclusão nós temos conceitos, nós temos alguns parte prática, tem revisões de literatura, e certamente tudo que vocês viram ao longo dos anos, né, ao longo dos semestres, ao longo dos bimestres, colaboraram para que vocês cheguem nesse trabalho final, nesse trabalho de conclusão, né? Então, é memorável, é uma etapa importante, inesquecível, e que que eu vou estar junto com vocês, acompanhando todo esse processo até a finalização. E que ele seja bom, né? Bom, pessoal, então, muitos memes envolvendo TCC, né? Eu não podia deixar passar em branco, né? Então, notícias do jornal que o estudante foge ao sequestro para não entregar o TCC, que eu espero que não seja o caso de vocês. Entregar o TCC, entregar o TCC, entregar o TCC, porque a gente sabe que é difícil, e muitas vezes, quando uma coisa é difícil, a gente tende a postergar, né? Aí, a gente diz sempre que, eu preciso escrever meu TCC, eu preciso ler um artigo, né? E muitas vezes isso não rende nenhum trabalho, né? Nenhum parágrafo, né? E aí, outro, né? Que eu espero que também não seja o caso de vocês, todos entenderam os critérios para a escolha do tema de TCC? E alguém pergunta, o que é TCC? Né? Então, converso sobre isso com vocês desde o nosso primeiro dia de aula, desde a nossa primeira apresentação. E aí, o orientador, né? Porque isso é uma parceria do aluno e do orientador. Então, é muito importante que vocês estejam alinhados, porque a gente sabe que é um momento não sei se eu posso dizer de estresse, né? Mas é um momento importante, né? Então, quanto mais alinhado você tiver com o orientador, é melhor para todo mundo. É melhor para vocês, é melhor para ele, então para ela, né? Para ele ou para ela. Então, que vocês tenham uma rotina de encontros para que o trabalho possa fluir, certo? Bom, pessoal, então, como vocês têm duas disciplinas, TCC e projeto de graduação, que é execução e desenvolvimento, que, na verdade, as duas são as mesmas coisas. Então, o que vai acontecer? Elas vão caminhar juntas. No final, a disciplina de TCC é a escrita do TCC, é a apresentação oral dele, e depois os apontamentos do orientador. Então, o trabalho de conclusão de curso, nós vamos fechar a nota com isso. E a disciplina de projeto de graduação, a gente colocou ela, embora ela seja de 40 horas, a gente colocou ela durante todo o semestre, nós vamos acompanhar as etapas. Então, até um período, um primeiro módulo, vocês vão ter uma atividade, no segundo módulo, outra, e assim sucessivamente, certo? Para que a gente possa realmente acompanhar, para que quando chegue no final, esteja tudo em ordem, e tudo finalizado de acordo como tem que ser, certo? Então, nós dividimos tanto o trabalho de conclusão como a disciplina de projetos de graduação ao longo dos 4 módulos. E aí, para cada módulo, a gente vai ter atividades e entrega de documentos. Então, começamos com o primeiro módulo.
Como os trabalhos, quem está cursando essa disciplina já passou pela disciplina de projeto, de graduação, elaboração, que foi junto com a professora Maíra, vocês já têm praticamente o projeto aprovado. Praticamente não, já tem o projeto aprovado. Então, o que vocês vão fazer? Porque eu não participei das bancas, eu participei de algumas bancas. Então, o que vocês vão fazer? Vão enviar o projeto de conclusão, possivelmente teve alterações em função da sugestão da banca, né? Vocês vão gravar e enviar um vídeo com a apresentação do projeto, para a gente não precisar marcar uma aula ao vivo para apresentar esse trabalho. Então, vocês podem gravar pelo celular, vocês podem gravar pelo Meet, como eu faço, né? Então, para que eu possa ter propriedade do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, eu sei que alguns projetos estão cadastrados, eu sei na universidade, tem outros que vão ser desenvolvidos no próprio ambiente de trabalho do aluno, mas eu não sei o tema de todos os trabalhos. Então, assistindo o vídeo, eu vou poder me apropriar e saber exatamente o que vocês estão fazendo para eu também poder colaborar, né? Então, lembrando que eu não vou ser orientadora do trabalho, né? Eu vou conduzir a organização desse trabalho. Mas é claro que eu acabo lendo, alguns acabam me pedindo sugestões, mas sempre em comum acordo com o orientador, certo? Nessa primeira etapa de vocês, que é o projeto, eles tinham introdução, o projeto, né? Introdução, objetivo, a metodologia. E no caso aqui, pessoal, quem já tiver algum relatório, algum resultado parcial ou já finalizou, se quiser pode colocar também. Mas a princípio é o projeto, né? Então, introdução, objetivo, metodologia e os resultados esperados, ou quem já tem os resultados. E depois tem um formulário de relatório parcial, que é simplesmente descrever o que vocês fizeram ao longo desse módulo. Tudo bem? Depois, o segundo módulo, vocês vão enviar uma carta de aceite do orientador, que isso tem um modelo, então que o orientador está ciente que ele é o seu orientador, o cadastro do projeto da CPDI, o comprovante de aprovação ou submissão, no caso dos projetos que envolvem a infraestrutura da universidade e que foi cadastrado na CPDI. Então, que tem parte experimental executada dentro da universidade e que isso a gente precisa ter o cadastro e a aprovação. Depois, no terceiro módulo, que nós já vamos estar lá em outubro e novembro, vai envolver a entrega de documento, que já é o TCC, já com a metodologia revisada. Porque lembra que no projeto, o projeto é um planejamento. E muitas vezes a gente planeja uma metodologia e quando a gente vai executar, a gente precisa de pequenas alterações, precisa de adaptações. Então, aqui já é com o TCC, com a metodologia revisada. E depois, o quarto módulo, que já envolve a finalização do trabalho, né? Então, a elaboração final do TCC, avaliação final e entrega até dia 7 de dezembro, impreterivelmente. Depois, em comum acordo com vocês, a gente marca uma data para apresentar o TCC para uma banca. Normalmente, a banca é formada por professores do curso, que não necessariamente estão dando aula para vocês esse semestre. Às vezes nós convidamos, já teve caso em que o aluno quis convidar um professor conhecido dele, ou que trabalhou no tema, ou que foi co-orientador, então também é possível. Então, se vocês tiverem sugestão de banca, é bem-vindo, nós aceitamos isso, né? Então, a gente, quando tiver lá no final do segundo módulo, a gente já conversa sobre a apresentação final, que normalmente a gente coloca um horário no sábado e um dia durante a semana. E depois, vocês sabem a dinâmica, né? Já apresentaram o projeto, então a banca ela faz sugestões, lembrando que de forma nenhuma é para ofender, é para nada, é sempre para contribuir, né? Então a gente tem que ter esse entendimento de que a banca não está ali para ferrar, ela está realmente para contribuir. E depois das considerações da banca, vocês têm até o dia 17 de dezembro para entregar a versão definitiva. Isso daqui, pessoal, por que precisa fazer as correções de acordo com a sugestão? Claro que essas sugestões da banca, elas serão
também discutidas com o seu orientador. Então, nem se vocês acharem que não é pertinente o que a banca comentou, vai ser de acordo entre vocês, certo? Mas esse TCC, ele é publicado, pessoal, nós temos na página da UniOeste, a gente tem um repositório de trabalhos, e esse trabalho fica disponível para uma busca bibliográfica. Então, se alguém quer lá, sei lá, estudou o projeto de microplásticos, e alguém faz uma busca sobre esse tema, o seu TCC vai aparecer, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, para que realmente os trabalhos que estiverem lá reflitam realmente a qualidade do nosso curso, certo? E tanto, pessoal, que na área acadêmica de vocês, na frente do nome de vocês, tem um ícone, que é para você autorizar a publicação desse TCC. Então, deem uma olhadinha lá que precisa do aceite. Bom, e claro que isso é uma das etapas finais, né? Então, o trabalho de conclusão de curso é marco no curso, os estágios supervisionados também são marcos, né? Então, quando a gente está nessa etapa de estágio e de trabalho de conclusão de curso, significa que nós estamos chegando vocês, né? Eu fico. Vocês estão chegando no final. Então, nós sabemos que não quero dizer pesado, né? Mas, na verdade, como ele é determinante, ele é importante, né? E depende de nós escrevermos sobre esse trabalho, né? Mas que vocês consigam passar por esse momento da melhor maneira possível, com leveza, com qualidade de trabalho, né? Com um bom entrosamento com o seu orientador, que isso vai ser importante. E aí, claro, depois de tudo isso, né? Nós esperamos nos encontrar na colação de grau. Então, aqui algumas fotos da primeira turma de bacharelado que se formou, de bacharelado juntamente com a de licenciatura, na verdade a segunda, que aconteceu em fevereiro de 2025, né, com a turma que concluiu no segundo semestre de 2024. Né? Então, é um momento de extrema felicidade, é um momento de união, e que quando vocês estão lá recebendo o canudo de vocês vão ver que tudo vale a pena. Né? Então, os perrengues que a gente passa, muitas vezes as noites sem dormir, a tensão em função de uma avaliação, mas que nesse dia aqui tudo faz valer a pena. E eu desejo sucesso para vocês nesse capítulo importante da formação de vocês, e tenho certeza que vai correr tudo bem e que vai dar tudo certo. Bom, então esta é uma breve introdução da disciplina, e aí nos vemos na nossa primeira web aula para conversar sobre os detalhes, tirar os esclarecimentos, né, e começar a condução desse trabalho para que a gente consiga cumprir esse cronograma e atingir os nossos objetivos propostos. Então, um abraço para vocês, pessoal, sucesso e até breve.